meu nome é Bia, eu tenho transtorno de personalidade borderline e hoje nós vamos bater um papo com a Giovana, que tem TDI. Para quem não sabe o que é TDI, é transtorno dissociativo de identidade. E nós vamos bater um papo aqui para saber mais sobre esse transtorno, no que ele impacta as pessoas que possuem ele. Então, vamos lá conversar. Oi, Giovana. Oi, tudo bem? Prazer, pessoal. Prazer, todo mundo do público do canal. É um prazer conversar com você, Bia, tá? Eu só queria avisar que a sua câmera não tá aparecendo para mim. Não está? Deixa Não. eu ver. Agora tá. Agora tá, beleza. Vê se gravou essa parte. Qualquer coisa a gente grava de. Não, pode continuar. Tudo certinho. Tá aparecendo na minha câmera? Tá sim. Então vamos lá. Então, o que é o TDI, Giovana? Assim, em termos assim mais leigos para as pessoas entenderem um pouquinho do que é ter esse transtorno. Bom, TDI é um transtorno dissociativo de identidade, no qual existem dois ou mais estados de identidade no mesmo corpo, tá? Então, vamos dizer assim, de uma forma geral, que são várias pessoas vivendo no mesmo corpo. Uhum. Certo. E você pode contar um pouquinho da sua infância, se você teve algum trauma que desenvolveu o primeiro alter ego, como que foi? Então, identidades são estados de ego cristalizados, né? São outros estados de ego. E o que acontece? O TDI, ele se desenvolve com estresse pós-traumático. Então, a criança sofre um trauma e existe uma ruptura do seu eu. E aí, ela começa a se dividir em várias identidades. Ou seja, por conta disso, não existe identidade original, porque na época que deveria se cristalizar uma identidade original do corpo, várias identidades se surgiram. Então, não existe identidade original, né? E o que acontece? Eu sofri alguns traumas na infância que fizeram eu ter essa ruptura, né? Eu não vou entrar muito em detalhe porque é uma coisa muito pessoal, Tudo mas bem. realmente eu sofri alguns traumas de violência na infância e isso fez com que houvesse uma ruptura do meu eu. E com 5 anos eu comecei a desenvolver a primeira identidade, que foi a Momô. Então tinha eu, Giovana e a Momô, né? Então eram as duas alters do mesmo corpo. Eu era a alter que nasceu com o corpo, que a gente chama de core, né? Uhum. É uma alter que se identifica mais com o corpo e com as funções do corpo e com a natureza do corpo. E ele era considerado antigamente, mas isso não é considerado mais, por questões científicas de estudo, o núcleo, né? A identidade original. Mas hoje em dia a gente sabe que não existe identidade original. E realmente houve uma ruptura, então eu comecei a desenvolver outros estados de ego que se cristalizaram e se tornaram outras identidades de um mesmo corpo. E isso acontecia de forma dissociativa? Como que era? Então, a dissociação é quando você sai do seu eu e você entra em outro eu, né? Ou você sai, ou você tem uma dissociação da realidade. Por exemplo, pessoas com borderline sofrem de dissociação, mas não é uma dissociação de identidade, é uma dissociação de realidade, né? É diferente. Isso mesmo. Então, o borderline, por exemplo, ele tem essa dissociação da realidade, né? Ele sai da realidade no qual ele está participando, no qual ele está apto, e ele começa a se distanciar. Então, parece que a vida vira um filme, você não sente as coisas de maneira primordial, você sente como se você tivesse um dano secundário. E você chega a ter crises de ausência quando a outra identidade entra na luz? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu, Giovana, no meu sistema de TDI, porque as pessoas com TDI são chamadas de sistema, tá? A gente é chamado de sistema porque é um sistema de identidades. Então, a gente é chamado de sistema. No meu sistema, eu tenho amnésia dissociativa. Mas existem dois transtornos dissociativos de identidade. Existe OSDD ou OTDE e existe
é o TDI, né? No meu caso, eu tenho TDI. E existem diferenças entre esses dois transtornos, mas os dois são dissociativos de identidade. É muito comum pessoas com TDI ter amnésia dissociativa. Eu tenho amnésia dissociativa, então quando uma identidade entra no front, eu tenho total amnésia do que ela faz ou do que ela fala, eu não tenho controle do que ela faz, do que ela fala, tá? Então, isso acontece no meu sistema, mas não quer dizer que todo sistema tem amnésia, tá? Não quer dizer que para um sistema não ter amnésia, ele seja falso. E, Giovana, quantos alter egos você tem e qual a diferença, assim, entre eles? Bom, vamos lá. Eu tenho 18, nós somos 18, contando comigo, né? Porque eu também sou uma alter, querendo ou não, eu também sou uma alter. Então, eu contando comigo, são 18, né? E eu não possuo eles, por isso que eu não falo que eu tenho eles, né? Eu tenho o transtorno, mas elas não me pertencem. Então, nós somos 18, tá? E as diferenças são muito claras para mim, né? Cada um tem sua personalidade, cada um tem seus gostos, seu jeito, sua forma de falar, sua forma de se expressar. É tudo muito diferente, são pessoas totalmente diferentes mesmo. Então, eu poderia falar um pouquinho de cada uma, se você quisesse. Pode falar, por favor. Eu fiquei interessada também na Tatá, porque eu não sabia que... Oi? Não, pode falar. Pode falar. Eu não sabia que um alter ego poderia ter um transtorno também. É realmente como se fossem pessoas diferentes, né? Sim, os alters podem desenvolver transtornos deles, né? Transtornos próprios. Dependendo do transtorno. Por exemplo, eu tenho identidades que têm traços autistas. Está sendo investigado se o corpo tem autismo. Por quê? Porque o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ou ele afeta o cérebro, e ele afeta todas, porque a gente divide o mesmo cérebro, ou ele não afeta ninguém. Agora, em transtornos de personalidade, elas podem ter e eu não. Certo. Então fala aí um pouquinho de cada uma, pra gente conhecer todos vocês. Tá bom, vamos lá. Eu vou começar pela Momô, que foi a primeira, né? A Momô, ela é a chamada, eles são chamados, né? Existem tipos de alters, né? Existem tipos e funções de alters. Existem tipos e funções. E nem sempre um alter tem uma função, mas não existe sistema que nenhum alter tenha função. Praticamente não existe. Pode até existir, mas é muito difícil. Porque eles são mecanismos de defesa do corpo. Então, eles normalmente têm função, tá? E eu separei algumas coisinhas para essa entrevista para falar para vocês sobre as alters. Vamos lá. A Momô, ela é chamada de Little, né? O que é a Little? É a criança do sistema. Então, a Momô, ela tem 5 anos. Ela é extremamente briguenta, extremamente manipuladora em vários quesitos. De uma forma infantil, lógico, porque ela não vai ser manipuladora num nível de, sei lá, de um psicopata, nunca, porque ela é uma criança, né? Mas ela é manipuladora em alguns sentidos. Só que ela é muito doce, ela é muito gentil, ela é muito engraçada, ela é muito acolhedora, ela gosta muito de brincar, ela brinca do que as crianças quiserem brincar. Então, ela é uma criança muito doce, né? Em vários quesitos. Ela só é meio teimosa, sabe? Então, ela não aceita muito bem regra, ela briga muito com a Tatá. Então, existem muitos conflitos dentro do Headspace por causa da Momô. E ela é muito fofoqueira também, tem essa. Que, segundo ela só é uma boa informante. Não é que ela é fofoqueira, ela é boa informante. E ela não é uma criança normal, né, gente? Porque ela é um alter, né? Ela é uma identidade. Então, ela tem noção de algumas coisas que crianças de 5 anos normais não têm. Mas ela não sabe, por exemplo, questões sexuais. Ela não entende isso e não sabe o que é. Entendeu? Então, ela é uma criança, só que ela é uma criança que é uma identidade, ela é um alter, né? Então, é óbvio que ela vai saber falar melhor que uma criança de 5 anos. Ela vai saber coisas que uma criança de 5 anos não sabe, porque ela divide o mesmo cérebro de pessoas adultas. Então, tem algumas coisas que ela sabe.
Vamos falar um pouco da Tatá. A Tatá era chamada de coisa e ela tem traços autistas. Por que era chamada de coisa? Porque ela tem traços autistas? Não. Eu fui muito acusada disso. Tipo, você tá chamando a Tatá de coisa porque ela é autista. Ela tem traços autistas. E não é isso, gente. Ela é chamada de coisa porque a Tatá é um introjeto. O que é um introjeto? O introjeto é uma identidade que tem características de uma figura externa. Então, ela é baseada numa figura externa e existem os fictivos e os factivos. A Tatá é um fictive, ou seja, ela é baseada numa figura externa fictícia. Então, a Tatá, ela se parece muito com um bicho-papão de desenho animado. Ela tem pelos, ela tem os dentinhos para frente, ela tem o cabelo muito comprido, cobrindo o rosto praticamente. Então, ela parece um bicho-papão de desenho animado. Ela tem garras. Então, ela não parece, ela é um alter não humano, né? E ela era chamada de coisa porque eu não sabia o que ela era. E quando ela surgiu, eu tinha 7 anos. Então, eu não sabia o que ela era. Então, eu chamava ela de coisa. Só que depois de um tempo, ela desenvolveu o próprio dialeto. A Tatá, ela fala um dialeto próprio, que ela mesma criou. Não sei como ela criou, ela só veio com esse dialeto. E no dialeto dela, Tatá é amor. Então, a gente chama ela de Tatá. Né? É um jeito carinhoso de chamar ela. Sim, é um apelido. É uma forma de ela se sentir melhor do que ser chamada de coisa, né? Porque eu acho que ninguém gosta de ser chamado de coisa. Bom, vamos falar um pouquinho de Dandara. Dandara é a protector do sistema. A Momô tem 5 anos, a Tatá tem 14, mas a idade mental dela não é de 14 anos, talvez por causa dos traços autistas, tá? Uhum. Porque ela seria, se ela tiver autismo, se a gente for comprovado que a gente tem autismo, ela seria nível de suporte 2 a 3. Então, ela pode ter algumas falhas de comunicação e aí ela acaba parecendo mais nova do que ela é. Mas ela tem 14. A Dandara tem 28 anos e a Dandara, ela é a protector do sistema. Ela já foi persecutora. O que é persecutor? Persecutor é uma identidade que, com o intuito de proteger o sistema, ele acaba prejudicando o sistema e tudo que está à volta do sistema. Então, ela se torna um persecutor. A Dandara já foi persecutora, mas hoje ela é protector, que é quem protege o sistema. Ela é a protetora. Ela é muito, muito autoritária, muito rígida, e ela não tem sentimentos, né? Ela tem muita dificuldade de processar sentimentos, ela não sente empatia e ela não consegue estabelecer vínculo afetivo com ninguém. Então, ela é muito rígida, né? A Dandara é muito rígida. E ela é muito forte, ela é muito impetuosa, você sente muito a presença da Dandara. A Dandara tem uma presença muito forte, né? Ela é totalmente diferente de mim, eu sou um doce de pessoa. Ela não é. Ela definitivamente não é um doce. De doce ela não tem nada. Bom, temos a Aurora, que tem 19 anos. A Aurora é a artista do sistema. A Aurora faz gesso, ela faz pintura, artesanato, tudo envolvendo arte. Tudo que é envolvido em arte, a Aurora faz, tá? Então, ela é a artista do sistema. Ela é muito, muito boa em criatividade, então, quando eu preciso criar alguma coisa, ela normalmente vem para o front, ela gosta muito de criar coisas. E ela gosta muito de mídia social também. Então, fazer mídia social, sabe? Aquelas propagandas no Canva e tudo mais. Ela gosta. Temos a Ayana, que é a mais velha do sistema, ela tem 35. E a Ayana é a mãe santo, né? Ela carregou todos os conhecimentos que eu e as outras identidades adquiriram de religião. Ela adquiriu, ela reparte as memórias de conhecimento comigo e com as outras alters de religião, tá? Ela é a mãe santo do sistema. Porque eu sou umbandista e sou sacerdotisa de Umbanda, né? Vamos lá. Temos o Herbert, que tem 15 anos. O Herbert, ele é a raiva, né? Ele guarda todas as memórias de raiva e ele guarda algumas memórias traumáticas do sistema. E, apesar de tudo, ele é muito controlado e ele tem uma voz grossa, ele tem barba, mesmo tendo 15 anos, e ele também é um alter não humano. Então, ele tem umas lâminas nas mãos, bem, bem compridas, feitas de osso. E ele tem chifres. Tem essa também. Isso é bastante interessante.
Sim, ele é um alter não humano. E ele guarda essa questão da raiva. Então, ele é o melhor em impor limites para a gente e para os outros. Ele é muito bom em impor limites. Porque a raiva, ela é um mecanismo de defesa que serve para você impor limites nos outros. É um dos motivos da gente ter raiva. Então, é na raiva que a gente se movimenta para falar, eu não quero isso mais. Então, ele é muito bom em impor limites. Temos a Isabela, que tem 18. A Isabela, ela é gaga, ou ela fala muito, muito, muito rápido e você não entende nada do que ela fala, ou ela fica gaga. A Isabela é estrategista do sistema, então ela faz planilhas de absolutamente tudo, ela tem um controle sobre tudo, ela é extremamente controladora. E ela é muito, muito reservada, então ela é muito fechada. Ela é uma das alters que tem traços autistas, e ela é muito, muito fechada, ela é muito isolada, ela não gosta muito de socializar, ela é muito na dela, sabe? Mas ela é gente boa. Temos a Laura, que tem 24 anos. A Laura, ela é uma alter fitness, vamos dizer assim. Ela gosta de coisas relacionadas à saúde, alimentação do sistema, exercício físico. Então, ela é muito, muito assim, né? Ela é muito focada na saúde. Só que a Laura, ela é hipocondríaca, né? Então, ela sempre acha que a gente está doente, que a gente vai morrer. Ela tem essa mania de achar, ela tem essa paranoia de achar que a gente sempre está doente, que a gente vai morrer. E a Laura, ela também me ajudou muito a limpar a casa quando eu precisava, porque eu não tenho estímulo para limpar a casa, eu sou péssima nisso, eu tenho disfunção executiva, então ela me ajuda nesse quesito, tá? A Lina, ela tem 27 anos, ela é a mais inteligente do sistema, ela guarda muitos conhecimentos, muitas memórias de conhecimento e de estudo do sistema, né? Ela é muito importante para isso. E ela ensina e cuida das meninas mais novas, junto com a Ariel, que eu já vou falar dele. Né? A Alina, ela surgiu, eu tinha uns 8 anos. E ela é a mãezona do sistema, então ela cuida de todo mundo, principalmente das meninas. Então ela cuida da rotina da Tatá e da Momô, porque a Momô e a Tatá são melhores amigas. E elas brincam juntas o dia inteiro, elas ficam juntas o dia todo, e elas fazem tudo juntas. Então, a Lina que cuida delas. Temos a Lua tem 17, e a Lua não quer se apresentar na internet, ela não tem vontade, e ela não quer se expor porque ela é muito paranoica. A Lua, ela sempre acha que ela está sendo perseguida por alguma coisa, por ETs, por coisas, enfim, sem sentido nenhum. E ela realmente acha que ela é perseguida. Então, a Lua, ela não gosta de se expor porque ela tem muito medo das pessoas, ela tem muito medo do front. Ela quase não fronta porque ela tem muito medo do mundo aqui fora. Então, ela fica muito na dela. Hoje, e isso poderia ser algum traço de esquizofrenia? Sim, é um traço de esquizofrenia, sim. É um traço psicótico. Ela realmente acredita que ela é perseguida por ETs e que esses ETs vão pegar e sequestrar ela se ela vier para o front. Então, ela quase não fronta por causa disso. Temos a Luara. A Luara tem 21 anos e ela é extremamente distraída. Ela quebra as coisas, ela tropeça, ela se machuca muito fácil. E só que ela é muito gente boa, ela é muito acolhedora, ela é super vibes, ela é super tranquila, ela é calma. Você não tira a Luara do sério. Você não tira. É impossível tirar a Luara do sério. Né? E a Luara, ela é muito tranquila, assim. Temos a Luísa. A Luísa é a mais sensual do sistema. Ela tem 24 anos. A Luara tem 21. A Lua tem 17. E a Luísa, ela tem 24 e ela é muito sensual, ela é muito comunicativa, ela tem uma voz meio doce, ela é muito sedutora. A Luísa é muito sedutora, né? Temos a Maria Helena, que tem 17 também, igual a Lua. E a gente chama ela carinhosamente de Leninha. A Leninha, ela é a mais sensível do sistema. Ela é extremamente sensível, ela tem uma intensidade patológica e ela sente as coisas de maneira muito intensa. Ela guarda muitas memórias traumáticas do sistema. Mas, apesar de tudo, a trauma holder é a Tatá. A Tatá é a que mais guarda traumas do sistema inteiro. Ela guarda todos os traumas do sistema, praticamente. E ela é a trauma holder. Ela tem as maiores memórias traumáticas. Mas a Leninha, ela também guarda muitos traumas do sistema. E ela é muito sensível, muito carinhosa. Ela é muito filosófica. Só não gosta muito de toque. Mas ela é muito acolhedora. A Melanie. A Melanie tem 23. E a Melanie, ela é muito explosiva, né?
A Melanie, ela fica irritada muito facilmente, ela explode muito facilmente, é muito fácil tirar a Melanie do sério. Então, eu não sugiro que briguem com a Melanie, porque ela realmente vai botar o dedo na sua cara. Ela não tem papa na língua. Temos o Jim. O Jim, ele tem 12 anos, mas ele é muito adulto para a idade dele. Infelizmente, por conta de traumas. E ele é responsável por apagar memórias traumáticas que a gente não quer ter mais. Então, ele apaga. E ele também é um alter não humano. O Jim é um anjo. Ele é um anjo. Ele se considera um anjo. Ele tem aparência de anjo. E ele tem várias formas de se apresentar, então, dependendo do jeito que ele está trabalhando, porque ele trabalha muito com magia, né? O Jim, ele estuda muito magia. Então, apesar de ter umas formas do Jim fazer as coisas, que ele se apresenta de outras formas, como um anjo bíblico, como um anjo que a gente conhece, né? Então, ele tem várias formas. Temos o Ariel, que foi o último do sistema a surgir, ele tem 25 anos. E o Ariel, ele é muito comunicativo, muito extrovertido, muito animado, ele gosta muito de comunicar, de fazer amizades. Ele é muito, tipo, como é que eu explico? Ele é muito direto com as coisas que ele pensa. E ele é um ótimo amigo. Então, ele é um organizador nato também, e ele é um caretaker. O que é um caretaker? Ele é um protetor, só que ele cuida das crianças. Então, ele é um tipo de protector que cuida das crianças, né? Ele é suporte principalmente da Tatá. E temos, por último, eu e a Aline. Eu tenho 21 anos. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou muito acolhedora, eu sou boa ouvinte. Eu gosto muito de assistir filme, de ler, eu gosto muito de ler. E eu tenho uma personalidade bem facinha. Tipo, eu não sei, eu tenho um gênio forte, mas eu não sou uma pessoa difícil, né? E a Aline, que tem 29 anos, a Aline, ela guarda todos os conhecimentos de psicologia da minha faculdade. Então, ela surgiu na época que eu comecei a fazer faculdade. Ela é muito acolhedora, muito gentil, mas ela mais ouve do que fala. E como que foi a questão do tratamento? Quando a sua mãe percebeu que você estava com algum sintoma diferente, em qual especialista que ela te levou? Tá, vamos lá. Antes de tudo, eu queria explicar que as coisas que acontecem muito no Headspace. O que é o Headspace? É um espaço mental onde as identidades ficam. Então, cada pessoa que tem TDI ou SDD tem um Headspace, né? Não todas, porque tem algumas que não têm Headspace, pelo que eu sei, mas a grande maioria tem um Headspace onde as identidades ficam. E o meu Headspace é uma casa enorme, com um quarto para cada uma, algumas áreas de lazer, uma área escolar, uma sala de reuniões e um quintal bem grande. Né? Então, muitas coisas acontecem dentro do Headspace, principalmente da rotina das meninas. E a gente trabalha no meu sistema com trocas consensuais. Então, a gente pede uma para outra para poder ficar no front. Eu sou a gatekeeper, né? Que é a responsável pelas trocas. Então, eu decido quem entra e quem sai do front. Só não tenho controle quando elas estão no front. Tipo, de eu voltar a hora que eu quiser. Elas têm que me chamar de volta para eu voltar. Bom, em relação aos sintomas, eu tenho sintomas desde a infância, né? Desde criança, eu sempre mudei muito. De uma hora, cada hora estava de um jeito. E a minha mãe achava isso normal, porque ela achava que era uma brincadeira de criança. E quando eu comentei com ela das identidades, ela dizia que eram amigos imaginários, porque eu realmente, de fato, eu tratava como amigos imaginários. Eu tratava como personagens na minha cabeça, né? E eu nunca tinha contado para ninguém, acho que quando eu cheguei a contar e comentar com duas amigas minhas, e as duas disseram que eu estava meio louca e que isso era coisa da minha cabeça, ou que era problema espiritual. Então, eu nunca cheguei a contar para ninguém dessas personagens na minha cabeça. E aí, foi indo, até que chegou um momento, há 9 meses atrás, a primeira vez que uma delas tomou o front, eu tinha 16 anos, pelo que eu me lembro, porque eu não lembro muita coisa da minha adolescência, então provavelmente elas frontavam antes, mas eu não lembro. E a primeira vez que eu realmente lembro que uma delas frontou foi quando eu tinha 16. Mas elas existem desde os meus 5 anos. Não todas, elas foram surgindo gradativamente.
Quando, há 9 meses atrás, a minha mãe, o meu namorado percebeu que cada hora parecia uma pessoa diferente, principalmente uma criança. E aí ele fez um grupo com os meus amigos chamado SOS Giovanna e todo mundo tentou começar a descobrir o que eu tinha. Que foi quando eu tive crise dissociativa. Eu tava trocando no mínimo 14 vezes por dia. E aí foi num momento de muito estresse que eu tava passando na casa do meu pai. Eu tava passando por um momento de muito estresse. Eu perdi emprego por causa das crises dissociativas. A mulher disse que eu tinha problemas de comportamento, que eu tinha que me tratar. E eu perdi emprego. Então, tipo, foi uma época muito, 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 muito estressante para mim. E aí, nessas crises dissociativas, eu já cheguei a ficar 2 dias fora do front, né? E aí você se tratava com um neuropsicólogo, psiquiatra? Eu já chego lá. E aí, o meu namorado comentou com a minha mãe, e a minha mãe me chamou para vir para casa dela, porque eu morava com meu pai. E eu vim para casa da minha mãe. Eu morei com a minha mãe a vida inteira, mas depois de um determinado tempo, na fase adulta, eu fui morar com meu pai. Fiquei 2 anos com meu pai, e depois acabei voltando para casa da minha mãe agora por causa disso. E aí a minha mãe percebeu que eu estava sendo pessoas diferentes e que eu não me lembrava das coisas que eu fazia. Então, tipo, eu já mordi colega de faculdade. Eu não, né? A Tatá. A Tatá mordeu uma colega de faculdade. Eu tive alguns problemas com a dissociação. Eu me perdia na rua. Então, foi uma época muito difícil. E aí, o que aconteceu? A minha mãe me levou na psiquiatra. E eu já estava com uma psicóloga que já estava com suspeita de TDI. Ela já tinha essa suspeita de que eu tinha TDI. E aí ela fez um relatório para minha psicóloga falando que a hipótese era TDI. Primeiro a minha psiquiatra, né, para minha psiquiatra, perdão, o relatório foi para minha psiquiatra. E a minha psiquiatra primeiro achou que era borderline, porque é muito confundido no começo. Porque o borderline também tem crises dissociativas, porque existe uma intensidade patológica, e a pessoa pode estar confundindo as coisas, mas eu entendo, mas realmente é um diagnóstico muito difícil de fazer. E aí, com o tempo, ela foi diagnosticada, eu fui diagnosticada com TDI, de fato. Aí ela escreveu no meu laudo a TDI, a sigla e tudo bonitinho. E eu comecei a me tratar agora com um neuropsicólogo de novo, porque eu estava com um antigo neuropsicólogo, só que eu não estava sentindo muito efeito no tratamento. E agora eu tô com outro neuropsicólogo, ele é professor da USP, ele tem 9 especializações. Então, se um dia vocês quiserem fazer uma entrevista com um profissional que entenda de TDI, eu acho que eu super indicaria ele. E ele realmente está se esforçando para me ajudar, então ele é muito bom. Eu tenho uma psicóloga maravilhosa, que eu não tenho o que reclamar dela, de fato, ela é muito boa. E eu tenho uma psiquiatra muito boa também, só que ela me passou algumas medicações que estão me fazendo um pouco mal, mas ela disse que não tem como trocar agora. Então eu tô aprendendo a lidar. Pode perguntar, amiga. Entendi. E nessas sessões de terapia, você está trabalhando a questão de juntar os halteres? Não, Um eu não acredito só. em integração. Eu acredito que integração e fundição funcionem em sistemas pequenos. Mas eu acho que é uma escolha de todos os halteres, não? Porque assim, a vida não é só minha, o corpo não é só meu. Uhum. Então a fusão, ela não é uma solução, na minha opinião, tá? Até porque o TDI é um transtorno crônico, então não existe nenhuma garantia de que as identidades uma hora não vão voltar e em maior quantidade com a fusão. E normalmente fusão só funciona em sistemas bem pequenos. Então, eu não acredito em fusão. Para mim não funciona. Eu acho que em algum momento as identidades voltam, fora que eu não quero uma fusão, porque eu me apeguei nelas, elas são minha família. Então, não tem nenhuma identidade que é persecutora que eu queira excluir, entendeu? Por exemplo, nenhuma delas faz mal para mim e nem para o sistema, muito menos para a vida. Então, a fusão não é uma questão. A gente trata muito trocas consensuais, porque existem trocas involuntárias, que são engatilhadas por gatilhos externos e estímulos externos, sejam eles positivos ou negativos, que fazem com que as alteres venham. Agora, as trocas consensuais estão sendo muito trabalhadas na terapia, de a gente se respeitar e respeitar o momento de uma da outra. Por exemplo, se eu estou aqui em entrevista, elas não vão assumir o front agora, porque elas sabem que eu estou ocupada. Uhum. Então, elas não me atrapalham no meu trabalho, por exemplo.
Eu não estou podendo trabalhar por conta do laudo, né? Ela me afastou da faculdade do trabalho, depois que eu fui diagnosticada, por tempo indeterminado. Mas eu tô conseguindo dinheiro, pelo menos, para pagar os meus remédios através do tarô. Eu leio tarô faz 8 anos, né? A minha mãe lê tarô faz mais de 25 anos e a minha avó lia tarô, então é uma coisa de família, fora eu ser mãe de santo de Umbanda. E eu tô lendo tarô desde os meus 14 anos, mais ou menos. E eu tô trabalhando com o tarô agora. Então, eu tô cobrando e as pessoas vêm, marcam horário comigo e eu tô trabalhando com isso. Então, quando eu estou atendendo com o tarô, elas não assumem o front. A gente tem algumas regras de convivência. Entendi. E a questão religiosa, quando você começou na Umbanda, teve alguma, como eu vou dizer, algum conflito com o seu transtorno e receber um espírito? Como que funciona para você, assim, no início? O processo de incorporação é totalmente diferente do processo de troca. O processo de incorporação ele é muito energético, então você sente uma tontura, você fica num estado de transe, é uma coisa muito diferente. A troca é muito natural, apesar de você se sentir um pouco fora de você, uma dissociação. Então você sente você fora de você um pouco, mas é muito diferente do processo de incorporação. Mãe, eu tô ocupada. Enfim, existe esse processo, é muito diferente. O processo de incorporação é muito energético. Então, nunca houve conflito. Para mim, sempre foi muito fácil separar as identidades das entidades, principalmente pela aparência, pelo cheiro, pelo jeito, pela voz. Então, sempre foi muito fácil para mim separar a identidade de entidade. E a única coisa que os guias sempre falaram é que eu tinha um cérebro diferente, que isso uma hora ia despertar. E todas as identidades se vestem diferentes, têm aparências diferentes. Totalmente diferentes. Elas têm aparência totalmente diferente da minha. Muito interessante. Então, Giovana, por enquanto é isso. Se você conseguir falar com seu professor, nós temos a Tati Hades, que é psicanalista, e o Mauro, que também é psicanalista. E seria muito interessante se ele desse um bate-papo com eles, que são mais especialistas na área, né? Sim, inclusive vai ter uma live na semana que vem no meu TikTok, que vai ter uma psicóloga para falar sobre o TDI e mais 2 sistemas que já conhecem como sistema há muito tempo e tem muita informação sobre o TDI e o ASDD. Então, a gente vai fazer uma live bem informativa. Se vocês quiserem participar, vocês falam. Com certeza. E a única coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é que, para finalizar, é que eu sinto que a gente é muito invisibilizado na sociedade, né? Ou as pessoas invalidam e falam que é mentira, que a gente está fingindo, sendo que, gente, se eu conseguisse atuar tão bem todas as vezes durante todos esses anos, olha, eu mereci um Oscar, porque de fato ou eu sou louca ou eu de fato mereci um Oscar, porque eu seria muito boa atriz, né? Muito boa atriz. Então, de fato, eu não estou atuando, né? Não tem como eu estar atuando, gente, de verdade. Eu não teria como atuar tão bem todas as vezes do mesmo jeito, todos os dias. Então, não teria como. Então, eu sinto muita invalidação. Eu gostaria que as pessoas entendessem que existem pessoas múltiplas e que a gente existe na sociedade, que a gente deve existir como a gente é, né? Que a gente não pode simplesmente falar que é um problema espiritual, porque é totalmente psicológico. Não pode falar que é obsessão, que é possessão. Então, a gente tem que ter um outro olhar para esse tipo de transtorno. Pedir para as pessoas pararem de pedir para as pessoas que têm TDI ficarem mostrando laudo. Eu mostrei o meu laudo numa reportagem que o R7 fez comigo, que é um portal da Record, e tá o link lá nos destaques do meu Instagram, tá o meu laudo lá, mas pedirem para as pessoas pararem de pedir o laudo, porque ninguém pede para uma pessoa que tem borderline mostrar o laudo dela, uma pessoa que tem depressão mostrar o laudo dela, então por que com TDI deveria ser diferente? É uma forma de psicofobia, né? É uma psicofobia, exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Então, a gente sofre muito psicofobia. Muito, muito, muito. O borderline também sofre, porque é sempre pessoas. Tem esse estigma de que são pessoas agressivas, de que são pessoas descontroladas, dissimuladas. E não é verdade. Eu conheço muita pessoa que tem borderline que é muito controlada, muito mais controlada que eu, por exemplo. Então, eu acho que existe muita psicofobia. Então, as pessoas têm que ser um pouco mais
atentas a isso, sabe? E gostaria de falar que o TDI precisa ser relatado para as pessoas precisam conhecer o TDI, as pessoas precisam entender que existem pessoas múltiplas, né? Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, espero que eu tenha informado bastante coisa. Eu que agradeço, Giovana, você realmente é um doce. E espero algum dia conhecer esse Alter. Ah, sim, elas se apresentam bastante no Instagram. No Instagram elas falam bastante. Eu acompanhei algumas delas. Eu também tenho um grupo de WhatsApp onde elas falam o dia inteiro. Tipo, quando elas vêm, elas mandam mensagem, elas falam com eles. Então, quem quiser participar, é só pedir, porque o grupo está aberto para isso. E obrigada mais uma vez pela oportunidade e por vocês fazerem questão de dar visibilidade para um transtorno tão não esclarecido. Eu que agradeço, Giovana, toda a atenção e essa explicação maravilhosa, porque é muito complexo, né? E a gente não tem praticamente nenhuma noção sobre de como é difícil lidar com todas essas trocas, conviver com elas. Eu acho que o mais importante para todo o sistema é entender que a vida não é só sua, o corpo não é só seu. E você ter esse entendimento de que o corpo não é só seu é muito difícil. Né? É muito difícil ter esse entendimento de que o corpo não é só seu, de que a vida não é só sua. É de um grupo, você vive em conjunto. Então é muito difícil você elaborar essa ideia na sua cabeça. Eu, quando descobri o diagnóstico, fiquei desesperada, fiquei totalmente desesperada. Mas com o tempo, com outros sistemas, com orientação, eu fiquei mais calma e as coisas foram ficando mais fáceis. E eu gostaria de pedir para profissionais da área da saúde, sejam psicólogos ou psiquiatras, estudarem mais sobre o transtorno para trazer melhor qualidade de vida para quem tem esse transtorno. Porque não dá para a gente só ter fusão como uma forma de tratamento. Isso mesmo. Então, isso, meu amor. Então é isso. Então fica bem, Giovana. E espero que a gente possa conversar mais vezes. Por favor, é um prazer. Sempre que você precisar conversar com alguém, eu tô aqui. A Tati também está à disposição. Obrigada. Nós vamos pôr no canal dela, vai ficar bem legal essa entrevista. E eu acho que vai dar tudo certo. Bom, obrigada, meu amor. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.